Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma aula da nossa disciplina de inglês para fins acadêmicos. E hoje nós vamos falar sobre a origem da língua inglesa e suas semelhanças com as outras línguas, principalmente com a língua portuguesa. A língua inglesa, ela se originou do anglo-saxão e, portanto, sua origem é diferente da língua portuguesa, que tem como base o latim e o grego. Porém, de acordo com a história, a língua inglesa sofreu influência do latim e do grego também. Assim, muitos termos e expressões que hoje fazem parte do vocabulário da língua inglesa vieram do latim e do grego. Por isso, há palavras em inglês que, para o falante de língua portuguesa, são parecidas ou até idênticas ao português em sua forma de escrita e significado. Elas são chamadas palavras cognatas, que é o nosso tesouro para conseguir navegar, mesmo sem muito conhecimento do outro idioma, a linguagem técnica da nossa disciplina e que a gente pode utilizar tanto no nosso ambiente acadêmico quanto profissional. É notável como os cognatos entre o inglês e o português são frequentes na língua inglesa, muitos deles com origem grega ou latina, exibindo grande semelhança tanto na forma quanto no significado em relação ao português. Eles compõem aproximadamente de 20 a 25% das palavras encontradas em textos em inglês, sendo praticamente impossível encontrar um texto autêntico nesse idioma sem uma série dessas palavras similares. Então, lembra que na nossa aula de apresentação eu disse que a gente tem que tirar os bloqueios de aprender um novo idioma, de conhecer um outro idioma? Por quê? Porque quando a gente se abre a conhecer uma outra disciplina, uma outra língua, a gente se permite ver algo novo. E se a gente parte do princípio que de cada 4 palavras, uma a gente já conhece no nosso próprio idioma, ficou bem mais fácil. Então, se a gente tirar o bloqueio de que o inglês é uma língua difícil ou que a gente não conhece muita coisa, a gente já vai ter uma outra perspectiva. Nós vamos conseguir absorver algo do texto. Se a gente se dispor a tentar compreender o texto. Então, peguei um texto em inglês. Qual a primeira coisa que eu posso ter em mente? 25% do texto são palavras conhecidas. Então, eu estou em alguma vantagem, certo? Então, essa é a perspectiva com que a gente tem que encarar a nossa disciplina e a nossa experiência com a língua inglesa. Então, vamos aos cognatos, os cognates. O significado de palavras cognatas reside na sua semelhança, tanto na estrutura quanto no significado, o que torna mais simples reconhecer e entender o texto como um todo, mesmo para quem não está familiarizado com os termos específicos. Então veja, animal em inglês é animal em português. Apesar de mudar a pronúncia na hora que nós falamos, na escrita é a mesma coisa. Animal. Área também. Artist. Artist e artista são idênticos. Autor e autor, a mesma coisa. Câmera, só tira o acento. Chocolate, se escreve igual. Decision e decisão também. E aí esse ion no final é a mesma coisa do ão, né, na língua portuguesa. Então, por exemplo, precision, precisão. Então, se você vai utilizando o ion, muitas vezes ele é traduzido o nosso ão na língua portuguesa, né? Então, definition, definição. Ó, education, educação. Viu? Tem muita coisa parecida. Elephant, elephant, elefante.
erro, erro, error. Family, família. Final e final, também final em inglês, final em português. A escrita é a mesma, o significado é o mesmo. Garage e garagem se escreve muito próximo. Hotel é a mesma coisa. Idea e ideia também. Então veja, peguei um texto em inglês. Primeira coisa que eu posso fazer é encontrar essas palavras. A gente vai ver alguns métodos de análise de texto mais para frente, interpretação, mas uma das primeiras coisas que a gente pode utilizar a nosso favor são os cognatos, certo? O que aqui pode ser parecido na língua portuguesa que eu conheço e que eu possa inferir informações do texto, mesmo que eu não fale o idioma, certo? Então isso vale para qualquer idioma que você esteja aprendendo. A gente conheceu os cognatos. Agora a gente vai conhecer os falsos cognatos. Aquele que é muito parecido ou idêntico na língua portuguesa, mas que o significado é completamente diferente. Eles também são conhecidos como os falsos amigos ou false friends. Os falsos cognatos representam um grupo de palavras oriundas de idiomas distintos, que compartilham origem comum e apresentam semelhanças na escrita e na pronúncia. No entanto, ao longo do tempo, essas palavras adquiriram significados completamente diferentes, podendo até mesmo ser consideradas opostas. E aqui trago uma lista que está na nossa apostila. Não deixem de acompanhar o nosso conteúdo pela apostila. Também tem mais alguns falsos cognatos no nosso material complementar. E aqui, por exemplo, nós temos costume, a terceira palavra, a quarta palavra, né? Que se lê em inglês costume, que em português a gente se leria costume. Nós temos o nosso costume, né? Nós temos os nossos costumes regionais, os nossos costumes locais. Costume é uma tradição na língua portuguesa. Só que costume, custom, na língua inglesa, é uma fantasia. Então, você vai fazer uma fantasia de Halloween. É o costume que você vai usar para aquele momento, para aquele evento. Outro exemplo, fabric. Fabric a gente pode associar com fábrica, mas na verdade o significado na língua inglesa é tecido. Algo muito comum, e ainda mais que a gente está no contexto acadêmico. Library, né? Que está ali em inglês. Library. A gente imagina que é livraria. Só que livraria, onde vende livros, é bookstore. Tem o nome store na venda. Library é biblioteca na língua inglesa. Então, por que é um falso cognato? Porque a gente vê livraria, pensa que é uma livraria, só que não é. É uma biblioteca. Um outro exemplo. Deixa eu procurar aqui. Pretend. Essa é muito boa. I pretend to buy a car. Eu pretendo comprar um carro. O pretend não é de pretender, como na língua portuguesa. É de fingir. Então, assim, I pretend to buy a car. Eu finjo comprar um carro? Não. Tem até uma música, Time to Pretend, que é o tempo de fingir. Então, pretend não é pretender, é fingir. Esse é o quê? Um falso cognato, um falso amigo, que a gente precisa conhecer, porque na hora que a gente estiver fazendo procurando os amigos, a gente tem que saber quem são os falsos amigos, quem são os falsos cognatos. Ok? E um pouco de gramática para a nossa aula, para a gente conhecer hoje. No inglês, no geral, as palavras vão para o plural adicionando S. Então, por exemplo, Apple. Apple, o plural de Apple. Então, Apple, maçã. Maçãs é apples. Então, você só adiciona
um S no final. Orange, que é laranja. Laranjas, você só adiciona o S no final. Oranges. Girl, girls. Boy, boys. Você só adicionou o S ao final e a palavra automaticamente foi para o plural. Porém, existem algumas palavras que, quando elas vão para o plural, não é apenas adicionar o S, certo? Por exemplo, child, que é criança, quando ela vai para o plural, fica children. Ou, por exemplo, homem e mulher. Homem, men, com A. Homens, men, com E. Mulheres, mulher, woman. Mulheres, woman. Os dentes, um dente é tooth. Dentes é teeth. A mesma coisa, que a gente até conhece do futebol. Foot é pé. Feet são os pés. Então, quando a gente tem mais de um pé, feet, ok? Porque muda a palavra quando ela vai para o plural. Não é apenas adicionando o S. E aqui um conhecimento a mais no nosso conhecimento. Os substantivos terminados em CH, SH, X, SS, eles adicionam o ES para quando vão ao plural. Então, sandwich, sandwiches, dish, dishes, box, boxes, boss, bosses, tomato, tomatoes. Então, o sanduíche vai para sanduíches. A louça, né, que é dish, louças, vai para o plural. Box, que é caixa, vai para caixas com ES também. Boss, que é chefe, vai para chefes com ES. E o tomato, que aí, tomato, que a gente conhece como que é um cognato, que é o tomate, vai para, quando ele se torna tomates, adiciona o ES também para o plural. Tá bom? Esse era o conteúdo da nossa aula. Não deixem de verificar o material complementar que está disponível na rota, a nossa apostila e fazer os exercícios para fixação do conhecimento. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar até aqui e bons estudos. Até breve.